começar de novo. Fingir que ela não estava. Boa noite a todos, pessoal. Boa noite. Eu estava um pouco mais cedo em casa pensando a respeito das leis. A minha atividade profissional, a gente mexe muito com lei. Eu não sou advogado, não, mas a gente mexe bastante com lei. E me ocorreu, dentro da ideia da palestra, onde que surgem as leis? Como que as leis surgem através de nós? O pessoal é quentão, viu? Com o velho barreiro. Como que as leis surgem através de nós? Em algum momento, nós estamos em uma certa condição e de algum lugar surge a ideia de vamos criar essas leis. Mas aonde? Dentro dos nossos corações, dentro da nossa mente, que surge essa ideia de lei. Penso eu que quando os homens começaram a se reunir em comunidades, ainda em tempos primitivos, quando começávamos a formar as primeiras colônias, né? Porque há aproximadamente uns 15 mil anos antes de Cristo, o homem no máximo vivia com sua família. Só que gradativamente o homem foi percebendo que se juntarem-se em clãs, 2, 3 famílias, eles tinham uma chance maior de sobreviver. Em torno de 13 mil antes de Cristo, começaram a surgir as pequenas comunidades. O homem ele deixava de ser um ser caçador para começar a se tornar pequenos agricultores, pequenos grupos de agricultores. Ele estava deixando de ser nômade. Mas você já parou para pensar que quando começa a aglutinar muita gente num lugar só, surge a necessidade de regras? Pensa, lá em casa mora 2 pessoas, eu e minha esposa, e os 2 cãezinhos, né, que também são pessoas de um outro jeito. E é necessário que hajam regras, né? No caso, é só uma pessoa lá que dita as regras, né? Não sou nem eu nem os cãezinhos. Vocês imaginam um condomínio onde moram 2.000 famílias, a quantidade de regras que se faz necessário. Então, de algum modo, quando nós começamos a formar comunidades, em algum lugar, dentro do nosso eu, surgem necessidades de regras. Mas onde foi implantado essas regras? Talvez a ideia que nós temos de Deus, né? Aquela chama que vem de dentro dos nossos corações, porque quando a gente nasce, mesmo que nós cresçamos em uma família ateia, né? Uma família que na teoria não crê em nada, né? A gente sempre tem aquela coisa dentro dos corações. Eu tive um professor que ele não acreditava em Deus, e ele dizia que Deus criou o homem e o homem pagou na mesma moeda. O homem criou Deus através, mas se ele fala, e agora eu vou fazer uma abordagem bem filosófica, se ele fala que Deus foi criado, ou seja, que Deus é, né? Porque dentro da filosofia nós temos o ser, o não ser. E se nós temos o não ser ele é alguma coisa. Então, ainda que o ateu entenda que Deus foi criado pelo homem, ele é alguma coisa. E se ele é, ele existe. O Espiritismo trabalha muito distante com esse conceito quando ele fala do nada, e ele fala que do nada, nada pode se dizer, né? Dentro da filosofia do ser e do não ser também existe a filosofia do nada. Mas se Deus criou o homem e o homem lhe pagou na mesma moeda, então Deus é, e se ele é, ele existe. E talvez dentro dessa chama primária de que nós acreditamos
ainda que não tenhamos uma fé viva, ainda que sejamos completamente materialistas, pensando do ponto de vista de um materialista, e daqui a pouco eu vou linkar isso no tema, mas ainda que nós pensemos desse jeito, olha, Deus é alguma coisa, talvez dessa chama que foi implantada em nós, e que mesmo que não acreditamos nela, a gente sabe que ela está lá, talvez dessa chama parta as razões da nossa vivência em comunidade. E essa vivência em comunidade gera necessidade das regras. E aí dessas regras surgem todas as regras. Mas aí a gente pensa, poxa, mas o que isso tem a ver com ação e reação? Tudo o que fazemos, sem exceção, tudo o que fazemos gera uma reação. Existe um princípio também filosófico, se chama efeito borboleta, que fala que o bater das asas de uma borboleta do outro lado do planeta pode gerar um efeito cataclísmico que ocorra um terremoto. Isso é ação e reação. Existem técnicas em algumas artes marciais em que a pessoa, usando a força, a energia do vento, consegue abrir um buraco numa folha de papel, por exemplo, sem tocar na folha de papel. Isso é ação e reação. Newton dizia que para toda ação acontece uma reação contrária em igual intensidade e força. Por exemplo, se eu bato em uma parede, eu vou receber o impacto de volta em sentido contrário, em igual intensidade e força. Por isso que quando a gente bate uma parede, dói a mão. O fato é que na vida espiritual é quase a mesma coisa. Tudo o que nós fazemos, seja de bom, seja de ruim, nós teremos uma reação. Só que para nós espíritas, nós chamamos isso de causa e efeito. A causa e efeito, diferentemente da lei de Newton, ela não é provocada pelo agente causador, pelo agente sofredor da ação. Por exemplo, como eu dei a ideia, a gente bate na parede, é a parede que retorna com a reação. No caso da lei de causa e efeito, não somos nós, aliás, não deveríamos ser nós que retornaríamos com a reação. Mas ainda, em grande parte das vezes, somos nós que retornamos com a reação. Só que isso não chama lei de causa e efeito. Quando você sofre uma ação e devolve uma reação, isso tem outro nome. E também foi uma lei criada pelo homem. Se chama lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Mas aonde que está a falha entre a lei de Talião e a lei de causa e efeito? O que faz com que o homem realmente não haja com a lei de causa e efeito, mas sim com a lei de Talião? Talvez a falha esteja na nossa ausência de fé, na nossa vontade, né, como diria Nietzsche, na nossa vontade de potência, de ter de imediato a reação da coisa, né? Aquele imediatismo, sabe? Eu tenho um problema muito sério com esse imediatismo quando se trata de alguma coisa que vai gastar. Se vai gastar dinheiro, eu quero de imediato, eu não posso esperar juntar, não, eu quero na hora. E isso é um fato nas nossas vidas, quando nós temos algumas falhas morais nossas atingidas, como por exemplo o nosso orgulho. Alguém já te feriu o orgulho? Nossa, mas dá vontade de agir na hora, porque nós não sabemos esperar a lei de causa e efeito. Uma vez Chico foi roubado. Chico tinha feito a venda de um livro, da primeira tiragem do livro,
e vendeu muitos livros, né? Chico vendia muito livro. Chico devia ser vendedor de livraria. Ele escrevia e vendia. E ele pegou o dinheiro, né, que a editora repassou para ele e guardou numa caixinha na casa dele. E a casa dele era muito frequentada. Alguém foi lá e tomou emprestado o dinheiro que estava na caixinha. Estava todo mundo muito revoltado com aquilo, né? Poxa, roubaram do Chico, né? Tem que chamar a polícia, tem que bater, tem que, né? A gente pensa nisso, né? A gente quer ver o roxo, né? Quer ver o rock. Chico só disse o seguinte: espero que esse dinheiro possa de algum modo satisfazer as necessidades do nosso irmão que levou esse dinheiro. O que Chico fazia naquela hora? Entregava para Deus o controle. Essa é a diferença, a grande diferença da lei de causa e efeito para a lei de ação e reação. Perdão, a lei de causa e efeito para a lei de talião. Porque quem oferece a reação é quem verdadeiramente está no controle da situação. Quem oferece a reação contrária e igual intensidade e força é quem realmente está no controle da situação, que não somos nós, é Deus. Deus está no controle da situação. Ah, mas e se eu oferecer a reação? Tá, então vamos pensar por esse lado. Eu tenho um comércio, supondo, eu não tenho, mas supondo que eu tivesse, e entra um ladrão lá e me rouba. E aí o ladrão dá 1 minuto de bobeira e eu tenho um porrete escondido atrás do balcão. E nesse segundo de besteira que ele dá, eu lhe aplico o porrete com rigor, né? Só uma pancadinha. Aí ele cai no chão, eu vou lá e chamo a polícia. Aqui eu não estou dizendo para ninguém, deixe-vos roubar. Não é isso, não é essa a mensagem. Nós estamos trabalhando no sentido figurado de prática da vingança, né? Como diz aqui o Evangelho. Eu gerei uma reação contrária. Talvez ele merecesse, não sei, não sou eu que deveria fazer esse julgamento. Mas eu também gerei uma reação contrária e igual força contra mim. E quem que vai fazer, uma vez que o bandido está lá, estirado no chão, está lá um corpo estendido no chão? Possivelmente Deus. Mas quem que vai sugerir a Deus o momento certo dessa reação? Quem que vai ditar as regras dessa reação? Talvez a coisa aconteça no mesmo processo encarnatório, né? Como uma expiação próxima. Talvez eu esteja saindo do trabalho e do nada cai um tijolo no lombo do Marcelo. O Marcelo cai no chão todo estrupiado e fala: "Ô Jesus, obrigado, tenho certeza que foi por causa da porretada." Talvez seja em outro processo encarnatório. Se for em outro processo encarnatório, possivelmente terá sido um pedido nosso, né? Olha, eu dei a porretada aquele dia, não pensei, estava com meu orgulho ferido porque eu custei a juntar aquele dinheiro e o cara foi lá e me roubou. Então, se eu puder sofrer uma natureza de prova, né, que eu possa, eu fico agradecido. De todo modo, quem que está com o controle da situação? Sempre Deus. Aí algumas pessoas vão falar: é o universo conspira para o bem ou conspira para o mal. No final das contas, se nós pensarmos que a conspiração é do universo, ele sempre estará conspirando para o bem. Porque, afinal de contas, a ferramenta pedagógica da dor, tal qual nossas mães nos aplicavam algumas chineladas, hoje em dia não pode mais, né? Mas
na teoria, né? Mas enfim, eu tenho a tatuagem aqui nas costas, aqui escrito, Havaiana, 37, 38. Vocês podem ter certeza que por mais que pareça dolorido, o universo conspirou pelo amor. Eu fiz um julgamento bem, né? Eu tirei de dentro de mim todo o primitivismo, né? Falei com a minha esposa esses dias a respeito de uma pessoa, onde eu disse assim: se não aprende pelo amor, aprende pela dor, como se eu fosse o cara com a melhor moral do mundo, né? E isso gera reação. O nosso pensamento gera reação. É estranho falar isso, mas o nosso pensamento gera reação. Quando Kardec visitou a casa dele, em um dos momentos que ele foi oportunizado, ao chegar na crosta terrestre, ele se deparou com aves carniceiras espirituais, como se fossem os nossos urubus, que comiam, se alimentavam de larvas que eram produzidas de energia do nosso pensamento. Foi que foi, nosso lar. Vou me lembrar o nome das aves depois. Não foi nosso lar não, gente, estou fazendo confusão. Mas, enfim, o nosso pensamento, ele produz essas energias. O nosso pensamento, ele gera essas larvas. E como que o plano espiritual vai usar isso em desfavor de nós? Porque é claro, né, os grandes hipnóticos do plano espiritual, eles não vão deixar passar uma matéria densa tão produtiva como essa. Eles podem utilizar contra nós produzindo chips que automatizam o nosso pensamento. Aí todas as vezes que eu pensar em uma pessoa que eu não gosto, eu terei uma reação automática e não precisará de um obsessor ficar o tempo todo do meu lado me instigando. Esse obsessor, ele vai poder atuar em outro local, enquanto eu estou lá automatizado, através das formas pensamento que eu mesmo produzi, que eu mesmo gerei. A lei de ação e reação, ela é muito simples. E talvez, dentro do critério da justiça divina, tenha sido uma das melhores e mais eficazes criações de Deus. Porque é claro, se Deus criou as leis naturais, foi Ele que criou a lei de causa e efeito. A dificuldade nossa, nesse momento de passagem da Terra, nesse momento em que a Terra está passando, e é claro, nós queremos continuar com ela, mas a nossa dificuldade é compreender como usar isso a nosso favor. E entendam, não é como usar isso a meu favor, mas a nosso favor. Porque a mudança positiva que eu provoco é a asa da borboleta que bate do outro lado do planeta e gera uma grande mudança no outro extremo. Um pensamento positivo que eu gero ao longo do dia são formas de energia positiva que vão refletir no planeta todo. Já perceberam, depois que nós passamos o ano de 2015, que foi praticamente o ano em que Chico disse que a Terra entraria numa nova etapa? Já perceberam quão pesado nossa atmosfera ficou dia após dia?
uma série de situações de 2015 a 2019, culminando com pandemia, mais tarde com guerras, depois outra guerra, depois uma rachadura, uma verdadeira rachadura política que acabou afetando todos os brasileiros. Entendam, aqui a gente não está falando pense nisso ou pense naquilo, não, nós estamos falando pense no amor, pense com amor, porque é só disso que a terra precisa. Mas é difícil, porque a gente ainda está muito mais preso no primitivismo do que na transformação moral que a gente tanto pede. Entendam, o santo que está aqui na frente falando para vocês deve estar com a ficha mais suja do que muita gente que está aí escutando. Então, se nós não conseguirmos pensar com amor, de repente, vamos tentar pensar pelo menos sem ódio. A gente já vai estar dando um passinho um pouco maior. André Luiz tem um livro que se chama Ação e Reação. E nesse livro conta a história da vida do pai dele, conta a história da vida dele, mas também uma passagem do pai. O pai tinha um casamento bacana, a mãe de André Luiz era um espírito moralmente diferenciado, moralmente do ponto de vista da moral espiritual, realmente era um espírito além daquilo que se tinha na época. E o pai acabou contraindo uma relação, não duas relações fora do casamento, né? Ele se envolveu com duas moças novas e levou uma vida de um amor distorcido com elas. E aí chega um dia que todo mundo desencarna, né? Todo mundo vai para o plano espiritual. E ele, tomado de culpa, vai para o fundo do umbral. Ele se conduz para lá, né? A culpa dele o conduz para lá. E aí eles são oportunizados, né? Graças a Deus, o tempo sempre permite que nós possamos nos realinhar com as nossas condições morais, e aí ele é oportunizado de reencarnar. Aquelas duas moças, elas vão nascer do ventre da mulher que ocupou o espaço de sua esposa na encarnação passada. Aí a gente fala assim, poxa, mas de onde está a justiça nisso? Eles vão se casar de novo, e as filhas serão a que outrora era amante, é isso mesmo? Então, além de ter que tolerar aquelas duas como amante do meu marido, agora eu ainda vou ter que tolerá-las como minhas filhas. Cadê a justiça desse negócio? Mas aí vem a questão, como o pai tratou de ensiná-las um amor todo distorcido, nesse momento, na condição de pai, ele terá o dever de realinhá-las no caminho do bem e terá o dever de aprender o que é o amor verdadeiro, na condição de pai dessa vez. A mãe, como ela tinha uma condição moral bem além daquela que nós estamos acostumados, ela nunca julgou e nunca condenou aquelas duas moças. Porque talvez ela sim tivesse fé no que é a lei de ação e reação,
o que é a lei de causa e efeito. Talvez ela não quisesse de fato a lei de Italião, né? Cristo pendurado na cruz, com o pessoal pisando na bola com ele, literalmente, a única coisa que ele fazia era erguer os olhos para o céu e pedir perdão para aquelas pessoas. Ele pedia para Deus perdoar aquelas pessoas. Em momento algum lhe ocorreu vingança. Cristo conhecia bem a lei de causa e efeito. Cristo sabia que aquelas pessoas um dia ou outro teriam que arcar com suas dívidas, mas elas não teriam que arcar com suas dívidas porque Deus é vingativo, não. Porque afinal de contas, Deus é Pai, e Pai não deseja o sofrimento dos filhos. Porém, os filhos, quando partissem para o plano espiritual, aquela leva de espíritos, quando devolvidos ao plano espiritual, conseguiriam enxergar o que verdadeiramente fizeram. Desprovido dos olhos materiais, eles conseguiriam enxergar com os olhos do Espírito o tamanho do equívoco que cometeram e teriam a possibilidade de reajustamento. Então, na verdade, quem pede pelo reajustamento somos nós mesmos. Lá no Livro dos Espíritos está isso. Nós escolhemos a natureza de nossas provas. O plano espiritual verifica se tudo que nós pedimos, nós temos condição emocional de suportar. Porque Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Imagina, olha, eu vou, na minha próxima reencarnação, eu vou colocar na lista tudo que eu fiz de errado, de todas as encarnações até essa. Talvez, possivelmente, antes dos 5 anos de idade, eu já tenha cometido autoextermínio, suicídio. Então, o plano espiritual também avalia as condições de força psicológica que nós temos para suportar essas provas. Porque não é interessante para nós ficarmos criando mais empecilhos que travem o nosso desenvolvimento. Então nós pedimos, nos é concedido. Olha, você pediu essa e essa e essa natureza, vai ser atendido. Você vai ter a oportunidade de resgate. No final das contas, nós resgatamos aquilo que nós pedimos para resgatar, em maior ou menor grau. Nós não escolhemos a prova, mas escolhemos a natureza dela, de acordo com nossas falhas morais. E isso é a reação. E é essa reação que a gente tem que aprender a esperar. É não querer, não ficar desejando o mal do outro. Quando a gente começa a desejar o mal do coleguinha, nós produzimos uma energia tão pesada que bem possível que esses espíritos sofredores que se afinizam com essas energias vão achar o máximo. Olha lá, ali tem um igual a gente. Aí a gente chega no centro espírita distribuindo presente. Chega onde vai passando, onde tem um médium, um vai ficando. Então, pessoal, tenhamos em primeiro lugar fé, bastante fé. Fé para entendermos que a reação não nos é devida. A reação não nos é devida. Eu não preciso que o outro sofra a ação que ele me fez. Quando alguém faz o bem para você, você não fica doido para devolver o bem? Por que quando faz o mal fica naquela danura? Isso mostra para nós
o quanto nós estamos muito mais presos ao primitivismo do que ao processo de melhoramento. Já viu? Quando alguém sorri para você no trânsito, nem sempre você sorri de volta. Mas deixa alguém xingar para você ver. Velocidade que volta. Segunda coisa, tentemos ao máximo sentir amor pelo outro. Não é uma tarefa fácil. Se não conseguir, tente pelo menos se desligar do outro. Sabe o que é se desligar? Sabe aquela pessoa que você não gosta e você fica o tempo todo mandando energia ruim? Aquela energia pesada? Aquela energia talvez a gente ache que está indo, às vezes está ficando. E está atraindo tanto obsessor, talvez obsessores que nem são seus, mas que passa ali e vê uma oportunidade de agregar uma forma de pensamento. E ali, já que ele está ali, encontra com um obsessor seu que fala assim: você está precisando de prejudicar tal pessoa, me ajuda a prejudicar esse aqui, que depois a gente vai lá prejudicar o seu. Pronto, a sua forma de pensamento já atraiu um outro irmãozinho. No meu trabalho, a gente faz algumas investigações de acidente de trabalho. A gente analisa uma coisa que chama causa primeira. Qual foi a primeira coisa que originou o que no final terminou um acidente? Imagina se a causa primeira do aumento do arrastamento moral de um espírito tivesse sido o nosso pensamento negativo, em função de um espírito que não tinha nada a ver com a gente e que passou a ter um arrastamento kármico comigo por causa de um pensamento meu. Quem será mais cobrado no futuro, ele ou eu? Lá nas leis naturais, vocês encontram a resposta dessa pergunta. E você pode ter certeza, não é ele. Então nós precisamos de ter amor por todos. Mas se eu não consigo ter amor, pelo menos não ter ódio. Simplesmente se desliga da pessoa, sabe? Faz de conta que ela não está. Desse modo, talvez não seja a melhor forma de resolver uma situação, mas talvez naquele momento seja a melhor forma de não criar mais arrastamentos. E por último, mas também não menos importante, é praticar a caridade. Porque através da prática da caridade, nós conseguimos alterar a nossa condição vibratória. E quando a gente altera a nossa condição vibratória, alguns espíritos, algumas entidades passam a nem mais nos ver. Porque a entidade ela está conosco por causa da nossa vibração. E se você tem uma vibração que não condiz com aquilo que interessa, que apetece àquela entidade, ela não tem mais por que estar ali. Então ela vai procurar outro. E quando a gente consegue trabalhar a caridade, a fé e o amor ao mesmo tempo, seja em favor de quem seja, nós melhoramos. Talvez um pouquinho, mas melhoramos. Mas esse pouquinho já faz uma diferença gritante. Porque acreditem, pessoal, no planeta vai ter muito mais pessoas e entidades tentando nos dissuadir daquilo que realmente é a prática do bem, do que o contrário. Uma vez, em um trabalho de desobsessão, um médium disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse que quando nós estivermos fazendo o bem, não espere flores, espere espinhos.
mas nós não temos outra opção. É fazer o bem todos os dias, com fé e, acima de tudo, crendo que a lei de causa e efeito, o efeito não depende de mim. Porque do contrário, será a lei de causa e orgulho. Valeu, pessoal.